Agora vem a parte do problema. Que agora vem o complicado, que é ver onde é que isso aparece na Bíblia. Tá? Por quê? A Bíblia, ela também realizou trocas culturais e recebeu influências de outras culturas. Para começar, o próprio hebraico. Hebraico é uma língua que não tem, obviamente, uma escrita originalmente. A gente não sabe nem exatamente quando que surge o hebraico. Vocês já se tocaram que as falas dos patriarcas lá no Gênesis não foram em hebraico? Ele não sabe que língua eles falavam. Está lá em hebraico, porque foi registrado que eles falaram em hebraico, mas eles falaram em outra língua. O Deuteronômio vai dizer, nossos pais eram arameus errantes. Eles vinculam a esse mundo arameu, anterior, antigo e tal. E isso é interessante para nós, pensar que as falas dos patriarcas lá no Gênesis já são uma tradução. Ele não é o texto, não é a fala original, já é uma tradução. Assim como no Novo Testamento, você não tem uma única, aliás, tem sim, você tem algumas falas originais de Jesus, que são aquelas vezes que o texto mostra o aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Esse é o momento que o autor diz, ele falou isso aqui, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? O resto inteiro não é a fala original de Jesus, é uma tradução, já é uma tradução. Olha que interessante, quer dizer, a própria Bíblia já traz em si o elemento do quê? De uma língua que teve que adaptar de uma outra tradução, trazer de outra realidade para a realidade dela, ela já está nesse câmbio. E tanto o Antigo Testamento em hebraico como o Novo em grego são palavras de Deus. E o grego é a língua dos pagãos, mas é a palavra de Deus. Então notem como já a própria Bíblia já é essa relação de diálogo com outras culturas. O alfabeto do hebraico vem do mundo fenício. Vem de lá. Então os fenícios aprimoraram um alfabeto que foi surgindo e vão emprestar depois para o hebraico as letras para fazer a sua escrita. Mais tarde, no contato com o Império Assírio, esse alfabeto vai se ajustar e vai ganhar esses formatos quadrados, meio quadrado que existe até hoje. Ele vem do século VII, VIII, do contato com os assírios e vai se adaptando. Então olha como vem coisas de fora para a própria formação de Israel. Não é um alfabeto que veio do céu. Ele veio deste mundo. Nasceu aqui. E isso diz muito do tipo de fé que a gente tem, porque a nossa fé ela é encarnada na realidade. Deus se faz carne, Deus se faz homem, na pessoa, num judeu, Jesus, de um lugar específico, cresceu em Nazaré. Essas coisas vão nos dizendo que há uma especificidade, ele não é um judeu do sul, ele é um judeu da Galileia. Já diz um monte de coisa diferente sobre este camarada, sobre a experiência dele. Por quê? Porque é uma experiência encarnada no mundo, na realidade. E a Bíblia é do mesmo jeito. Ela é encarnada numa realidade de troca cultural com o mundo. Então, a Bíblia vai trabalhar também, então, com esses símbolos profundos que a gente está falando agora, na sua linguagem, toda ela está trabalhando nisso. Então, aqueles elementos, por exemplo, de metáfora, de símbolo que a gente esteve trabalhando, vão estar lá na Bíblia. Jesus é o que? É o pão da vida. Isso é símbolo. É a água da vida, símbolo. Jesus é a porta. É o caminho, a verdade, a vida. Olha só. É tudo símbolo. Nada disso é sentido primeiro. Tudo é sentido segundo. Até quando a gente vai pensar em formulação doutrinária, a gente tem dificuldade. Quando você tenta dar o sentido primeiro, você não consegue, porque a Bíblia está montada em cima de metáforas. Deus é sol e escudo. Deus é refúgio e fortaleza. Cara, Deus não é um monte de pedra em cima de um monte. Deus é outra coisa. Qual é o sentido profundo de refúgio? Não, é o lugar em que eu encontro proteção. O símbolo profundo é o que vem. Só que esse símbolo profundo também está em outras culturas. E geralmente o símbolo profundo, ele é válido. Essa é a questão. Que está aplicado muitas vezes no lugar errado. Então o que acontece? Os símbolos profundos da Bíblia,
estabelecem pontos de contato com as metáforas de outras religiões. Tem ponto de contato. Simplesmente por quê? Porque muitas vezes o símbolo profundo que está lá na religião, ela está falando de uma coisa que é verdadeira sobre o divino. Por exemplo, a ideia de que o sol ele tem aqui peculiaridades. Ele ilumina, ele aquece, ele traz vida e tudo mais. E ele é algo muito vinculado ao que? A ideia de você enxergar o caminho, de iluminar o caminho. Então é muito frequente que nas religiões antigas uma divindade solar seja associada à ideia de justiça. Deuses solares presidem um julgamento. Isso é muito comum. Isso vai acontecer em vários lugares, inclusive lá, por exemplo, na Mesopotâmia. Shamash é o deus da justiça e é o deus solar. Entende? Então, esses elementos estão lá. Olhem que interessante. A ideia de que a divindade estabelece justiça é uma ideia muito boa. Está correta? Vocês concordam comigo? Deus estabelece justiça. Deus ilumina. Isso está correto. Qual é o problema da idolatria? Ele pega esse conceito e diz, é Shamash que faz isso. Ou que é o sol que eu estou vendo ali é o que faz isso. Que é o que Paulo fala lá no início de Romanos. Qual é o grande problema da idolatria? Ele pega as coisas boas da criação, os elementos criados, e passamos a adorar a criação. Passamos a adorar as coisas boas da criação no lugar do verdadeiro Deus. Aí que está. É por isso que eu sempre digo que é a pegadinha da idolatria. A idolatria não é você adorar uma coisa má. A idolatria, o problema dela é que você adora uma coisa boa. Então você deixa de adorar a Deus e adora a justiça. Você deixa de adorar a Deus e adora o amor. Estão percebendo? E aí vem o desequilíbrio das coisas. Então esses elementos estão lá nas culturas e eles em si, os símbolos profundos, eles não estão errados, mas estão aplicados ao lugar errado. Estão aplicados na idolatria. Então, falei do sol e da justiça. Aqui a gente tem o Akhenaton e a Nefertiti, dois reis faraós, Ele foi faraó, depois ele morreu, ela se tornou a faraó depois dele, com o filho no colo, e ali em cima o Atom, que é o deus solar do Egito. Então, a ideia da justiça, os raios vindo para cá. E aí você vai ver os templos dessas divindades, elas estão sempre construídas no sentido solar. Eles estão com a entrada voltada para o nascer do sol, porque o sol nasce, projeta os raios para dentro e caminha por cima do templo no mesmo sentido. Aí você vai olhar a orientação solar do templo de Jerusalém, qual que é? É exatamente a mesma. A Bíblia chega a dizer claramente como é que você constrói o tabernáculo virado para o nascer do sol, como monta ele. Como é que você constrói o templo? Virado para o nascer do sol. Porque a ideia de que o lugar que o divino se assenta, ele é iluminado pelo sol. Por quê? Porque está vinculado à ideia de justiça. E é por isso que os salmos, textos bíblicos vão falar do quê? Deus é o sol, Deus ilumina, vai raiar a estrela da alvorada que vai brilhar sobre todos, vai trazer a ideia, Jesus é a luz do mundo. Quando vincula Jesus à luz do mundo, está vinculando o quê? Aos princípios de iluminação solares que aparecem em Yahvé lá no Antigo Testamento, que também estão nas religiões. Não é exclusividade da Bíblia. Mas é a forma do autor bíblico dizer o quê? Yahvé é o verdadeiro Deus da justiça. Ele é o verdadeiro sol da justiça, não são eles. Por isso que a gente vê também lá no o hino da criação, né? Quando Deus cria o sol, e é interessante porque aparece a criação da luz no primeiro dia, aparece o sol, as estrelas no quarto dia, separado. O que esse autor está dizendo? Ele está dizendo o quê? Que a iluminação do mundo é um produto de Deus e não é do sol que eles estão adorando, é de Deus. Deus cria o sol para quê? Para governar a luz que é ele que produziu.
É esse o discurso teológico que está nesse texto. Vocês, deuses falsos, se apropriaram de um atributo que na verdade é de Yahvé. Esse é o problema da idolatria. Então a Bíblia vai usar os mesmos referenciais que já estão nas religiões para aplicar a Yahvé. Ele é o verdadeiro sol da justiça. Lá em Malaquias, e se levantará sobre vós o sol da justiça, e brilhará, etc, etc, etc. Ele está usando os elementos que já estão lá nos cultos antigos. Então, né, aqui um exemplo, esse aqui é um hino a Atom, lá do Egito, muito antigo, isso aqui tem 2000 anos antes de Cristo, anterior aos textos bíblicos. Diz assim: quando irradias tua luz ao horizonte do Oriente, iluminas com tuas belezas a terra inteira, quando adquires graça e força e com uma torrente luminosa, tua luz envolve toda a terra, realizam-se todos os desígnios de tua providência. Às vezes é assustador você ler os hinos pagãos da antiguidade, pela semelhança que a gente vê com salmos e outros textos. É tudo muito parecido. Eu tenho uns livros lá em casa só de hino pagão. E eu não canto, tá, gente? Apenas para conhecimento. Então, você tem aí. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó, vínculo com o quê? Justiça, com guiar. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria e por aí vai. Entendeu? A ideia da justiça vinculado ao sol. Isso está em várias religiões. Mas não, Yahvé é o verdadeiro. É quase como que um protesto do autor bíblico usando as mesmas referências deles. Ele está usando escandalosamente a mesma metáfora. Porque eles sabem que os outros cultos estão fazendo isso. Então, não, Yahvé é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro Senhor. Aqui o exemplo de Baal. Esse aqui é de assustar. Né? Baal é o deus da tempestade, que a gente conhece lá na história de Elias e depois de Eliseu. O baalismo no norte. Baal está aqui do lado, ó, o desenho dele. Esse é o Baal. Então, olha só. Ele tem um porrete numa mão, na outra aparecem umas chamas, porque isso é um raio. Essa é uma representação antiga de raio. Se olhar estátuas antigas de Zeus, por exemplo, ele também parece um fogo na mão, são os raios descendo do céu, porque ele é o deus que controla a tempestade, ele controla a chuva. Esse é o vínculo de Baal, é esse deus da guerra também, da violência e tudo mais, mas principalmente da tempestade. Aqui nos pés, olha que interessante, ele tem esse movimento que são águas, ó. Ele está acima das águas, ele é o controla as águas. E aí tem um hino a Baal aqui, olha só como diz. Esse é um hino a Baal lá de Ugarit. A voz de Baal ressoa nas nuvens, seus relâmpagos percorrem a terra, as montanhas estremecem sob sua voz, as colinas dos tempos antigos se agitam. Quer dizer, Baal vem, e inclusive o resto do hino é bem longo, conta lá, ele vem de onde? De um monte Zafor, ele desce da montanha, ele cavalga as nuvens, ele vem trovejando, as plantas vão se estremecendo no caminho porque Baal está chegando. Esse Deus da tempestade e da potência. E esse texto, minha gente, ele é muito mais antigo do que a Bíblia, de qualquer texto da Bíblia. É muito antigo. E aí você vê lá na história bíblica um confronto de quem? Yahvé e Baal no Monte Carmelo. E toda a história de Elias, o que envolve? Seca, ele chega, não vai chover mais, para de chover, atinge o quê? Baal, é ele que traz a chuva. Quando você lê Oséias ele protesta contra esse povo de Israel, dizendo, olha, vocês oferecem bolos a Baal, inclusive é bolo de uvas passas, vocês dão um bolo de uva passa a Baal, quando sou eu que trago para vocês a chuva, a fertilidade e tudo mais, e vocês estão agradecendo a Baal e sou eu que dou. Oséias fala literalmente isso. E aí você olha, a adoração a Baal envolve isso. E aí o Elias faz o quê? Para de chover. 3 anos e meio sem chover. Gente, não tem irrigação lá, porque o único rio que tem é aquela coisa medíocre do Jordão, que é uma sanga, né? Eu não sei se você tem essa palavra aqui. É um correguinho.
um corguinho. Lá no Rio Grande é sanga. Então, um corguinho. Não dá para fazer irrigação daquilo lá. Então você depende exclusivamente do quê? Da chuva. Aí não chove 3 anos, isso é um horror. E ataca o quê? Baal. E aí quando acontece todo aquele evento lá, que a gente conhece da história, o que acontece logo em seguida? Chuva. Vem chover. Por quê? Porque ele ora a Deus e Yahvé manda chuva. Então os salmos aqui, e os textos bíblicos vão apresentar isso aqui, em Juízes, por exemplo. Ó Senhor, quando saíste de Seir é uma montanha, que nem os Zafon do Baal. Quando marchaste dos campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram a água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, um monte de novo, perante o Senhor, o Deus de Israel. E aí você vai encontrar salmos dizendo que a verdura do Líbano são as árvores, né, os carvalhos, aquelas árvores, ele vem estremecendo e arrancando tudo, que é a mesma coisa que você vê nos cultos de Baal, muito mais antigos do que esse. O que o autor bíblico está fazendo? Ele está pegando a metáfora dessa potência, né, da chuva, da tempestade, dizendo, não é Baal, é Yahvé o verdadeiro. Então ele está transcodificando, ou seja, pegando o código que era de Baal, da tempestade, e eu aplico esse código agora para Yahvé, certo? Então, ele está trazendo para a realidade deles isso. Outros elementos, a gente vê, por exemplo, essa figura aqui, o Lamassu. O Lamassu é uma figura mitológica, antiga, muito comum na antiguidade, antiga na antiguidade, né? Esse aqui, no caso, é o assírio. Ele é uma figura protetora do espaço divino sagrado, dos templos e também do palácio do rei. Esse aqui, no caso, é uma escultura gigantesca, né? 4 metros de altura e ficava nos portais. Essa figura, ela tem esse caráter meio misturado de corpo de animal, aqui no caso é um leão, às vezes é um touro, com asas de águia e a cabeça humana. Eles são muito inteligentes nessa mitologia, muito sábios e extremamente brutais. Porque eles protegem o acesso ao divino, não se chega no divino. É um espaço sagrado. Então tem esse aspecto de assustador de proteção. Aí você tem lá no Egito a esfinge, muito parecido, a princípio. Cabeça de humano, né? Corpo animal. Vai para as culturas do Antigo Oriente, você vai ter essas figuras protetoras, que são essas figuras espirituais e tal, dessas divindades. Aí chega na Bíblia, o que você tem lá? Figura dos querubins. Que quando você lê na Bíblia, a descrição nunca é igual. Elas são sempre uma coisa de mistura de animais. Você pega lá no Ezequiel, tem uma descrição dos querubins. Quando João vai aplicar no Apocalipse uma descrição dos querubins, ele faz um pupurri desses monstros. Enquanto lá no Ezequiel você tem cabeças de animais diferentes, lá em João ele junta tudo num só. Em cada parte do rosto tem uma coisa. Então ele faz uma salada de fruta da descrição de querubim. E às vezes o querubim está com uma descrição de corpo humano, e asas e olhos pulando por fora, e às vezes aparece a expressão como essa aqui, dos Salmos. O Senhor montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Quer dizer, nesse texto de Salmos, ele está dizendo o quê? Que Deus cavalga as nuvens montado num querubim. Aí o irmão começa a imaginar que estranho se fosse uma figura humana, né? Chega a ser patética a imaginação disso, né? Agora, pensa nessa criatura aqui. Bota ele sentado nisso aqui. Ou sentado num Pégasus lá dos gregos, cavalo alado. Aí faz sentido. Quer dizer, esse texto, ele está dialogando com essa cultura, dizendo, olha, Yahvé está galopando nessa figura assombrosa, essa figura terrível aqui, porque ele é senhor disso tudo. Aí você olha as descrições do querubim onde aparece na Bíblia, onde que ele aparece? Final da queda. Jardim do Éden, a entrada do Jardim do Éden, fazendo o quê? Impedindo a entrada do homem no jardim, que é a presença de Deus. É exatamente o que o Lamassu faz lá no
na cultura mesopotâmica. É exatamente o que a esfinge faz na egípcia. Impede o acesso ao divino, causa pavor. Onde é que vai aparecer de novo o querubim? Na entrada do Santo dos Santos. Lá ele está. Por quê? Ninguém pode entrar lá. É a presença de Deus. Ele está guardando a entrada. Onde é que ele está? Em cima da arca. Aí os salmos vão dizer, Deus desce e se assenta nos querubins para governar o seu povo. Por quê? Porque ele é esse espaço da presença do divino. Está lá. Onde é que vai aparecer? Na entrada do Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Ele está sempre vinculado ao quê? A um lugar em que o acesso a Deus está proibido. Essa é a figura do querubim, ele é aterrorizante. Aliás, na Bíblia inteira essas figuras são sempre aterrorizantes, né? Toda vez que aparece querubim, anjo, serafim, sei lá o quê, qual é a primeira frase dele? Não temas. Pode ler qualquer texto bíblico. Não temas. O cara está todo borrado ali. Simples, olha o que está. Olha. Entendeu? Então essa é ele está dialogando com isso tudo, está trazendo, porque são realidades desse mundo que são apresentadas dessa forma. Aí se é literal, não vem ao caso. O que importa é a questão desse símbolo profundo do que ele está apresentado lá. Esse exemplo aqui é muito interessante. Isso aqui é uma arca de Anubis, famosa, que é o quê? Basicamente é uma ideia que existe no Egito de transporte do divino. Então eles têm a ideia do quê? De uma arca sagrada, onde a presença da divindade é transportada. Aqui está uma figura de Anubis, o deus Anubis, que é o deus que é o guardião do mundo dos mortos, assentado em cima da necrópole, que é o seu mundo de governo, que é o templo dele, é o lugar sagrado. Isso é móvel. O Egito tem N caixas móveis do espaço sagrado. E eles têm a ideia também do templo desmontável, que você tira de um lugar e monta em outro lugar, para a divindade se deslocar. Eles têm a ideia da barca que circula no Nilo como um templo sagrado. Onde é que vocês encontram isso? Tabernáculo, a Arca da Aliança, que Deus ordena lá, faça uma arca de madeira de acácia, faça varas de madeira de acácia, faça uma tampa de ouro puro com 2 querubins esculpidos. É exatamente o modelo egípcio. Ah, mas então foi tudo inventado da Bíblia? Não, Deus ordenou fazer isso, mas ordenou dentro de um padrão que eles já conhecem de símbolo e de cultura nesse mundo. Não é uma coisa do além. Eles já interpretam dessa maneira, já está na linguagem simbólica da humanidade, e ele diz, isso aqui faz sentido. Porque isso tudo vai ser depois decodificado e reapresentado para quê? Para a própria realidade de Cristo andando no meio de nós. A ideia do divino andando entre o seu povo é o que está no símbolo profundo aqui. Então ele traz isso para dentro da tradição. Então o que acontece? As metáforas aplicadas aos deuses das nações são transcodificadas para Yahvé, o verdadeiro Deus. Essa é a questão. Ah, está usando lá? Não é deles. Na verdade, isso aqui é de Yahvé. A Bíblia faz isso. Aqui eu estou citando alguns exemplos. A gente pode ir para N hinos e cânticos e tudo mais, que está tudo lá. Então, quando os irmãos verem algum livro que trata disso, alguma reportagem dizendo, olha só, a Bíblia não tem nada original, cara, não se estressem. É isso mesmo. Porque essa é o quê? É uma forma do Antigo Israel. Não, Yahvé é o verdadeiro Deus dessas potências. Vocês são usurpadores. Aí eles tomam deles e os primeiros pais apostólicos que escreveram sobre isso, eles falam do que disso? Porque eles usaram a filosofia grega para explicar a fé. E aí eles vão dizer o quê? Que é como os israelitas antigos pilharam os egípcios na saída do Egito, porque eles levaram tesouros, etc, etc. Assim também nós vamos pilhar os pagãos na sua cultura e tudo mais para falar de Cristo e apresentar a Cristo. E eles fazem isso. Usam, por exemplo, o Logos. A ideia do Logos que vem do mundo grego e que João usa no evangelho dele. Então há esse diálogo e essa transição dessas culturas. Ah, mas isso aí é Antigo Testamento. E o Novo? Novo Testamento. Aí do lado está o Zeus. Zeus olímpico, segurando o raio dele na mão. E esse aqui é um hino a Zeus, tá, gente? Hino a Zeus de Cleanto, século 3 a.C. Olha o que diz.
Ó Zeus, superior a todos os deuses, muitos são teus nomes, eterno é teu poder. De ti o começo do mundo, o começo de todas as coisas que governas com tua lei. Possa falar de ti toda a carne mortal, pois de ti somos geração. Por isso te dirijo esse hino e para sempre cantarei teu poder. Aí Paulo está lá em Atenas, e aí ele está discursando, dizendo, olha, vocês já têm pistas de Deus aí, do divino, vem apresentar o Deus desconhecido, e assim como os poetas de vocês dizem, e eu concordo com eles, ele afirma lá, porque vivemos e nos movemos e existimos. Aqui ele está citando um outro poeta anterior. E agora, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ele conhece o hino a Zeus desse cara, e ele está dizendo, o cara está certo. Olha que troço doido isso. Paulo está dizendo que este hino a Zeus está certo em que sentido? Está certo de que somos geração de Deus. Aí depois ele vai falar do que? Da idolatria. O problema é que vocês adoraram as coisas criadas e não o Criador. É isso que ele vai fazer. Mas olha, como vocês compreenderam a metáfora profunda, só que aplicaram no lugar errado. Ele traz para lá. Aí, Paulo é um exímio, né, usurpador de termos e expressões do antigo mundo greco-romano e principalmente do Império Romano. Para quem gosta de ler o N.T. Wright, ele fala muito frequentemente nisso, né, de que, né, Paulo vai usar expressões, né, por exemplo, o termo Kyrios. Kyrios, grego Senhor, que já é usado na Septuaginta para traduzir Adonai do Antigo Testamento, que era usado para a palavra substituindo Yahvé, o nome de Deus. Então, Deus, Adonai, Senhor. Tradução Septuaginta, Kyrios. Kyrios é uma palavra grega que era aplicado para quem? Para os deuses. Os deuses eram Kyrios, Senhor. E os reis eram Kyrios, Senhor. E o imperador era Kyrios, Senhor. E aí o Novo Testamento aplica para quem? Jesus. O termo, por exemplo, boas novas, evangelho, já é uma grande palavra utilizada francamente dentro do Império Romano para designar o imperador. A boa nova da paz, porque o imperador Augusto é o príncipe da paz, que trouxe a paz ao império. E aí, de repente, a Bíblia diz, não, quem é o verdadeiro dador da paz? Quem é o príncipe da paz? Qual é a boa nova? É Cristo. Não é o imperador. Eu trago aqui um decreto, uma parte de um decreto lá da Ásia Menor, do ano 9, mais ou menos, acho que é 9 a.C., uma coisa assim, ali, 9 a.C., em que se estabeleceu o culto ao imperador lá na Ásia Menor, onde acontece o Apocalipse, tá? Depois as cartas do Apocalipse é para essa região. E olha só o que diz. Foi decretado pelos gregos da província da Ásia como a providência, olha as palavras, que fixa divinamente a ordenação de nossas vidas, criou com zelo e magnificência o bem mais perfeito para a nossa vida, suscitando o augusto e cumulando-o de excelência. Olha só, o bem mais perfeito da vida é o imperador Augusto. Foi criado pela providência, palavra da divindade. De o quê? Um salvador que pôs fim à guerra e organizou a paz. Ele é o salvador e que trouxe a paz. Só como é que é a paz do Augusto? Ele matou todos os inimigos, né? E por meio da guerra ele impôs a paz. E aí ele constrói o altar da paz, da deusa Pax, é uma deusa. Ele construiu do lado do altar ao deus Marte, que é o deus da guerra. Esse é o jogo do império. E ele é o salvador, o príncipe da paz. Inclusive ele era chamado de príncipes. Príncipe da paz e tudo mais. E Paulo está usando esses termos o quê? Para Cristo. Aí continua. E como aniversário do Deus, é o Augusto Deus, tá? Marca para o mundo o começo das boas novas, Evangelion. O evangelho é o quê? O nascimento do Augusto para o nosso bem. Segue. Graças à sua vinda. Poxa vida. E como as cidades da Ásia decretaram em Esmirna, cidade lá do Apocalipse, que começassem seu calendário com o nascimento dos Zeus. Ou seja, zeraram o tempo e agora o ano começa no dia do nascimento de Augusto. É isso que fizeram lá.
E isso tudo é o contexto da igreja primitiva. E aí Paulo pega todos esses elementos que são aplicados ao imperador e ao longo das cartas dele, ele vai usando tudo para quê? Cristo. Tudo é Cristo. Isso é ser subversivo. Isso é pegar uma linguagem do império e dizer, cara, nada disso é Augusto. Tudo isso é Cristo. Só que gênero de paz ele vai trazer? Que gênero de reino ele vai trazer? Não é o desses caras. É outro tipo. É o reino do cara que vai terminar lá na cruz. É outra coisa. Então ele embaralha tudo isso. Mas ele puxa esses referenciais de lá. Elementos, por exemplo, essas figuras que a gente vê no Apocalipse. O Apocalipse está cheio desses monstros do caos que emergem da água, do mar, etc. São tudo elementos que você tem nessas culturas antigas desses monstros do caos. O Leviatã, lá da Bíblia, o Behemoth. Esses elementos estão lá porque são símbolos profundos desse caos que existe no mundo. Essa desordem que o ser humano não consegue controlar. Então o Apocalipse, quando é escrito, ele vai reverberar nessa cultura antiga também. Porque, pô, cara, essa besta monstruosa, esse dragão... Cara, você não tem dragão na Bíblia. E lá no Apocalipse aparece um dragão. De onde que vem? Do diálogo com essas culturas, com esse mundo antigo, desse monstro do caos que emerge lá. E aí o Apocalipse diz, o dragão é a antiga serpente. É esse mal potente no mundo. Né? Então o que acontece, resumindo aqui, o Novo Testamento, ele nos apresenta muito desse trânsito entre o mundo greco-romano, a tradição judaica antiga, para produzir algo novo que está emergindo ali, que é o cristianismo. Por isso que um teólogo, na verdade é mais filósofo do que teólogo, que é o Paul Tillich, ele diz o seguinte: a grandeza do Novo Testamento consiste em ter sido capaz de usar palavras, conceitos e símbolos surgidos na história das religiões, preservando ao mesmo tempo a pessoa de Jesus interpretada por essas categorias. Então, repetir, o que quer dizer isso? Que o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento foram pegando todos esses símbolos que tinha, tanto no Antigo Testamento, como nas culturas ao redor, e fizeram isso tudo casar para apresentar o quê? A grandiosidade de Cristo. E se mantendo fiel a essa experiência de quem era Cristo lá no passado. João fazia isso lá com o Logos. Ele começa falando, e no princípio era o Logos, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, uma ponte direta com o mundo grego, lá do estoicismo. Só que depois ele chuta o pau da barraca do mundo grego. Este verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí acabou com a ideia filosófica. Ele acrescenta, ele vai a mais, ele não fica restrito àquilo lá. Ou seja, ele pega o ponto inicial, mas ele apresenta algo grandioso e algo novo a partir disso, dentro desse diálogo lá com esse mundo antigo. Então o que podemos dizer é o seguinte, que a tradição bíblica faz uso de metáforas pagãs para representar verdades espirituais e o Deus de Israel. Ele está dialogando com esse mundo. Pegou todas as metáforas? Não. Ela olhou esse mundo, viu? Essa metáfora é válida para Deus e essa aqui não é válida. Eles não pegaram representações de Pan para Deus, para Yahvé. Eles não pegaram representações de Poseidon ou Poseidon para Yahvé. Eles não pegaram N representações de Baco, por exemplo, para Yahvé. Não pegaram. Mas ali, a de Zeus, a de Júpiter, de Baal, esses elementos pegaram, porque esses detalhes podiam ser usados para Yahvé, mas não todo e qualquer. Então sempre olharam com critério onde que eu vou encontrar essa verdade de Deus já estampada nessas culturas antes, porque ele deixou algo plantado lá. Quer dizer, não é um trabalho fácil, né, gente? É sabedoria. Não é uma simples assimilação. É encontrar o código válido e trazer para dentro da realidade. E o cristianismo fez isso ao longo de todos os séculos. Então, concluindo, eu quero terminar aqui mostrando essa história aqui, a Santa Ceia. Quando a gente celebra a ceia, o evento da ceia de Jesus é muito interessante. Porque Jesus está celebrando a Páscoa naquele momento.
né? Na noite anterior de ser traído, reunir os discípulos, quero comer a Páscoa com vocês, ele está no contexto da Páscoa e celebrando a festa da Páscoa. Só que se você olha a história original do Êxodo e você vê a celebração lá, não tem vinho lá, né? Lá tem basicamente cordeiro, ervas amargas, o pão ázimo, e eles vão tomar água, porque os caras vão sair caminhar no deserto, né? Não vou encher a cara de vinho para caminhar agora na madrugada, né? Então, não tem vinho. Mas chega na época de Cristo, já tem vinho. E chega na época do judaísmo contemporâneo, por exemplo, o ceder judaico do Pessah tem 4 taças de vinho. De onde veio isso? E não veio com esse negócio aí de que o vinho não tinha álcool. Isso é conversa fiada. Se quiser, me perguntem depois. A historiador explica melhor essas coisas do que os teólogos, tá? Então, o que acontece ali? Da onde veio esse negócio de vinho na Páscoa? Aí você vai estudar, ver os acadêmicos do mundo judaico, os rabinos, etc. Eles vão dizer, não, isso vem do mundo grego. Porque o que aconteceu? A Judéia, essa região toda, foi dominada pelos helenistas durante muitos séculos. E os gregos tinham uma prática chamada simpósium. O que é o simpósium? Logo depois do banquete, fazia um banquete, ele tinha que depois impressa a palavra para o mundo universitário de hoje, o simpósio. Só que nesse não vai vinho, né? Então o simpósium era o quê? Você tomava 4 taças de vinho intercaladas com uma espécie de ordem. Ordem de culto. Então o camarada podia ter uma apresentação teatral em 4 atos, podia ter um filósofo apresentando as suas ideias, ou um debate político, que acontecia dentro de um bem ritualizado com essas 4 taças de vinho. E os judeus fizeram o quê? Pegaram esse simpósio e trouxeram para a Páscoa para o quê? Contar a história do Êxodo dentro de uma espécie de ordem que imita o mundo grego. Então eles assimilaram isso para dentro. E eu acho fantástico que Jesus tenha pego nesse momento um símbolo que vem do mundo judaico original, que é o pão, que saiu lá do Êxodo, e pega um símbolo do mundo gentílico, que é esse vinho do simpósio. E junta os dois para o quê? Celebrar a unidade da igreja, lembrando do que ele fez por nós. Aí você vai para o caráter simbólico desses elementos, tem ali o pão, o vinho, eles são o quê? O pão é o trigo que morreu, que foi esmagado, que foi triturado, que foi amassado e que foi assado. Quer dizer, da morte vira o quê? Alimento e vira vida. A uva a mesma coisa. Foi amassada, foi esmagada, foi triturada, dali vira o quê? Alegria e vira alimento. Da morte vira vida. Dos dois símbolos, um gentílico e outro pagão, para essa tradição. E aí isso vira a igreja. Eu acho um símbolo maravilhoso para pensar a unidade da igreja de todos os tempos, de todas as culturas e tudo mais. Tá? Então essa figura do vinho, que também só entrou para a tradição judaica, por quê? Porque ele tem referência lá na tradição bíblica. Existe a ideia de que no final dos tempos, Isaías fala disso, haverá um grande banquete escatológico no qual o Messias vai sentar na mesa com todos os povos e o vinho vai ser abundante. A ideia do vinho está ali como um banquete messiânico. Aí ele entra para a Páscoa judaica. E Jesus, celebrando um banquete messiânico, na Páscoa, pega o elemento do vinho e do pão e junta ali na hora. O único ritual que ele nos deu. E está carregado de significado simbólico que vem, inclusive, do mundo pagão. Inclusive. É porque Deus dá testemunho de si mesmo nesses lugares. Então, para concluir aqui, nós temos, voltando lá ao tema original do Natal. Né? Eu gosto demais do nosso Natal, sabe? E ele, de fato, ele tem elementos que vêm do mundo pagão. Mas nenhum desses elementos, ele vem gratuitamente para dentro da tradição cristã. Ele operou um processo muito parecido com esse processo bíblico. Porque se encontrou lá uma ideia de uma árvore no mundo pagão, mas que tem muito a ver com essa árvore da vida lá do Gênesis. Porque essas árvores do mundo pagão também são árvores da vida.
E não usaram a mesma árvore, inclusive, porque se for ver a história nórdica lá, tinha o carvalho de Thor. São Bonifácio foi lá e cortou o carvalho de Thor. Diz, isso aqui, né, é a divindade falsa. Aí ele aponta para o quê? Para o pinheiro. Esse é o carvalho, é a árvore de Deus, de Cristo, porque ele aponta para o céu. Então ele ressignifica a ideia de árvore como uma árvore que aponta para o céu. Por isso que é um tipo de árvore específico. Não é qualquer árvore que é a árvore de Natal. Que essa é a árvore de Cristo. Depois as luzes, porque Jesus é a luz do mundo, não é gratuito. Os presentes, os magos levaram presentes para Cristo. Então tá lá, não é gratuito. Daí faz o presépio, esse é paganismo. Não é paganismo, é uma representação daqueles que foram visitar Jesus lá. Então todos esses elementos, eles estão reverberando tradições bíblicas também. E ao mesmo tempo, metáforas e símbolos que vêm do mundo pagão. E aí se produz uma bela, eu acho uma belíssima festa, que é a festa do Natal, para celebrar o que Deus andou no meio de nós. E ele se fez carne. Né? Então eu acho belíssimo assim. Claro, onde é que está a paganização disso? Quando ele vira uma festa de Baal. Aí sim, aí é paganização. Quando ele vira o quê? Comércio. Quando ele vira tudo que a gente vê acontecer todo Natal. Aí é a paganização. Mas esses elementos simbólicos, eles não são per si pagãos. Eles estão nesse campo da decodificação e das tradições de como elas funcionam. E, na minha opinião, isso é apenas uma sequência de uma tradição que já vem da Bíblia. Por isso que eu digo, a tradução da tradição, ela vai se traduzindo ao longo do tempo. Isso não parou lá no passado, continua até hoje. O nosso desafio é o quê? Como é que nós vamos traduzir a nossa cultura dentro dos nossos elementos contemporâneos e dentro de uma questão bíblica e continuar sendo bíblicos. Né? Então, se olhar como exemplo nosso mesmo aqui, a gente tem hoje aqui um palco que é o quê? A referência do teatro. Né? Não é a referência do templo bíblico antigo. Nossa referência é o teatro. Quais foram os elementos do teatro que foram compreendidos como válidos para a tradição cristã? Olha, o foco na palavra, o foco na exposição de algo, está ali, está válido, está dentro de uma lógica bíblica. Certo, minha gente? Então, muito obrigado. Era isso que eu tinha para vocês. Obrigado, André. Sempre muito bom te ouvir.